Tudo bem com você? Que prazer poder estarmos juntos novamente, poder me dirigir a você para ler a Bíblia e compartilhar um pouco mais da Palavra de Deus. Hoje eu quero ler um texto da Bíblia que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículos 36 até o 50. Lucas 7, do 36 até o 50. Se você tiver a Bíblia, quiser abrir conosco e ler, acompanhar, fique à vontade. Diz assim o texto da Palavra de Deus. Jesus na casa de Simão, fariseu. Um fariseu convidou Jesus para jantar. Jesus foi até a casa dele e sentou-se para comer. Naquela cidade morava uma mulher de má fama. Ela soube que Jesus estava jantando na casa do fariseu. Então pegou um frasco feito de alabastro, cheio de perfume, e ficou aos pés de Jesus por trás. Ela chorava e as suas lágrimas molhavam os pés dele. Então ela os enxugou com seus próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e derramava o perfume neles. Quando o fariseu viu isso, pensou assim: se esse homem fosse de fato um profeta, saberia quem é essa mulher que está tocando nele e a vida de pecado que ela leva. Então Jesus disse ao fariseu: Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. Fale, mestre, respondeu Simão. Jesus disse: 2 mestres tinham uma dívida com um homem que costumava emprestar dinheiro. Um deles devia 500 moedas de prata e o outro 50. Mas nenhum dos dois podia pagar o homem que havia emprestado. Então ele perdoou a dívida de cada um. Qual deles vai estimá-los mais? Eu acho que é aquele que foi mais perdoado, respondeu Simão. Você está certo, disse Jesus. Então virou-se para a mulher e disse a Simão: Você está vendo essa mulher? Quando eu entrei, você não me ofereceu água para lavar os pés, porém ela lavou com as suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me beijou quando cheguei, ela, porém, não para de beijar os meus pés desde que entrei. Você não pôs azeite perfumado na minha cabeça, porém ela derramou perfume nos seus pés, nos meus pés, digo. Eu afirmo a você, então, que o grande amor que ela mostrou prova que os seus muitos pecados já foram perdoados. Mas onde pouco é perdoado, pouco amor é mostrado. Então Jesus disse à mulher: Os seus pecados estão perdoados. Os que estavam sentados à mesa começaram a perguntar: Que homem é esse que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: A sua fé salvou você. Vai em paz. Querida, essa noite eu quero falar para você sobre o valor do perdão. Isso aí, valor do perdão. Mas o que é perdão? Vamos lá. Perdoar significa desculpar um erro ou uma ofensa. Na Bíblia, a palavra grega traduzida para perdão quer dizer abrir mão, deixar ir embora. É como se alguém abrisse mão, liberasse outra pessoa do pagamento de uma dívida. Quando eu penso na Bíblia sobre um exemplo de perdão, eu lembro que Davi, antes de ser rei, foi servido no exército de Saul. E Davi se destacou tanto que acabou sendo alvo da inveja do rei Saul. E Saul passou a persegui-lo. Determinado dia, enquanto Saul perseguia, ele entrou numa caverna para aliviar seu ventre. E quem estava lá no fundo dessa caverna armado? O próprio Davi. Naquele momento, enquanto o rei Saul fazia suas necessidades dentro daquela caverna, Davi teve a vida de Saul em suas mãos e poderia tê-lo matado, e até ter se tornado rei ali naquele momento. Mas Davi soube perdoar Saul e soube liberar, não deixou que a vingança entrasse no seu coração e que a ira lhe tomasse. Muito pelo contrário, deixou que Saul saísse e fosse embora e depois falou com Saul o que havia acontecido. Então, queridos, o perdão é um processo, não é um ato que alguém simplesmente estala os dedos e diz: a partir de hoje eu resolvi te perdoar. Não, o perdão é um processo que visa a eliminação de qualquer ressentimento, raiva, rancor ou outro sentimento por determinada pessoa ou por si próprio.
Esse texto que nós acabamos de ler, ele tem uma citação semelhante nos 4 evangelhos. Então, a mulher aqui citada nesse texto, o seu nome não é dito, é apenas falada que uma mulher de má fama. Vejam que o que se destaca aqui é uma mulher cujo nome não é citado, mas é dito que era pecadora e tinha uma má fama. O que seria essa má fama? Era uma ladra? Era uma adúltera? Era uma prostituta? Era alguém que dava volta nos outros em um linguajar mais pós-moderno? O texto bíblico não fala, mas quando diz má fama, em se tratando de estar no meio de pessoas religiosas, é possível que fosse uma mulher que não respeitasse alguns mandamentos da lei de Deus. Mas continuando, a Bíblia diz que ela levava um perfume no vaso de alabastro. Quando ela ouve dizer que Jesus está perto da sua casa, ela deixa tudo que está fazendo e vai para lá onde Jesus está. Chega por trás de onde Jesus está sentado e começa a chorar. As suas lágrimas começam a molhar os pés de Jesus e começa a secar os pés de Jesus com seus cabelos. E à medida que vai secando, que ele vai chorando, ela abre o perfume, o vidro de alabastro, o recipiente de alabastro, melhor dizendo, vai molhando os pés com Jesus e vai perfumando os pés de Jesus e vai beijando os seus pés e vai secando os seus pés com os cabelos. Mas a grande questão é, por que é que Jesus destaca o perdão nesse episódio? Vamos lá de forma bem breve. Em primeiro lugar, porque uma mulher pecadora roubou a proeminência daquela reunião. Veja que Jesus estava na casa de religiosos, o grupo dos fariseus. Jesus foi convidado por Simão para estar aquela noite ali e ele foi. Então, estando na casa de Simão, o fariseu, uma mulher rouba a cena, puxa para si a parte mais importante da reunião, assume a proeminência e todos começam a observá-lo. E o grande destaque é que era uma mulher, conforme eles chamam, pecadora. Ser mulher nesse tempo de Cristo, de Jesus, já era uma coisa pouco positiva, porque a mulher era vista como objeto, não tinha o mesmo valor da figura masculina. Então a mulher por si já sofria uma discriminação. Sendo reconhecidamente pecadora e de má fama, era pior ainda. Mas é essa mulher que se destaca no meio daqueles pecadores, que rouba a cena daquela reunião. E aí o que me chama a atenção, queridos, é que para Jesus não tinha diferença. Como não tem diferença. Mais santo, mais pecador. Sabe por quê? Porque Cristo, o nosso Deus, não tem filhos prediletos. Ele ama nós de toda e da mesma maneira. Se quer agradar a Deus, tenha um coração sincero, tenha um coração honesto, verdadeiro, sincero, que você vai agradar a Deus. Mas vamos lá, o segundo ponto pelo qual Jesus destaca o perdão. Porque os conceitos religiosos, queridos, se colocavam acima do próprio Deus. É possível que se Jesus viesse hoje em muitas igrejas, ele não seria recebido. É possível que se Jesus hoje entrasse em algumas igrejas e sentasse num dos bancos, talvez nunca lhe dessem a palavra. Quem sabe alguém dissesse, esse homem que entrou é esquisitão, esse homem que entrou quer dizer que sabe de tudo, quer mostrar que sabe de tudo. Na verdade, há muitos conceitos religiosos, dogmas, costumes, hábitos, que muitas vezes se colocam acima do próprio Deus. Querido, vou te dar um conselho. Nunca reprove aquilo que Deus mesmo aprovou. A atitude daquela mulher foi aprovada por Jesus, enquanto muitos reprovavam aquela mulher. A Bíblia diz que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Se aquela mulher estava perdida, o amor de Jesus foi muito maior do que a sua perdição. E Jesus destacou a vida humana acima de conceitos religiosos. Terceiro lugar, porque Jesus sabia que o incômodo que aquela mulher causava
era por causa da falta de perdão. O que incomodava aqueles homens é que a mulher era pecadora. Eu fico pensando como se eles não fossem, como se todo mundo ali que estivesse, ninguém errasse. Mas vejam que quando vão olhar para Jesus, eles dizem assim: se esse Jesus fosse homem de Deus, fosse profeta, saberia que essa mulher é pecadora. Como assim? Mas Jesus ama o pecador, veio para morrer pelo pecador. A verdade é que nós não estamos habituados a conviver com quem errou, com quem erra. Nós queremos nos afastar daquele que, entre aspas, é considerado pecador e de má fama. Não queremos caminhar com aquele que é dependente químico, por exemplo, com aquele que é alcoolista, ou com aquele que traiu a sua companheira ou seu companheiro, aquele que se diz homossexual, aquele que diz que é traficante, aquele que diz que roubou, que furtou. Nós não queremos estar juntos porque nós olhamos com olhos de condenação. Então Jesus sabia que o incômodo que aquela mulher causava ali é porque aqueles homens não sabiam perdoar. Em quarto e último lugar, porque o perdão, querido, faz parte da prática do Evangelho. Você quer ser cristão? Não adianta ser de teoria. Não adianta ler a Bíblia, não adianta dizer esse texto é bonito e não viver. Você quer viver o Evangelho, você tem que praticar. Um homem, certa vez, esse homem, Pedro, apóstolo, perguntou a Jesus: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Quantas vezes eu devo perdoar o meu próximo? 7 vezes? Jesus disse: 7 vezes não, 70 vezes 7. Isso quer dizer 490 vezes. Muitas vezes eu ouço pessoas dizerem assim: se errar comigo uma vez, não tem perdão. Outros dizem: 1 é pouco, 2 é bom e 3 é demais. Mas com Cristo, gente, não tem limite para o perdão. Temos que aprender a perdoar. O Evangelho nos faz aprender a perdoar a si mesmo e ao próximo. Bom, para concluir, você consegue se perdoar? Segundo, você consegue liberar perdão? Por quê? Porque Jesus ensina que o caminho do perdão é difícil, é espinhoso, mas é necessário. Se você quer ser cristão, seguidor de Cristo, aprenda a perdoar. Deus te abençoe, Deus nos abençoe. Um beijo no seu coração.